Bom dia meus amores, tudo bem? Vamos começar nosso dia. Hoje nós vamos fazer as notas explicativas do Evangelho de Marcos, capítulo 2. Vamos iniciar nosso dia pedindo ao Pai que possamos estar em sua companhia. Pedimos que nesse momento Ele possa nos auxiliar, enviando os seus anjos sobre nós, derramando paz, sabedoria e discernimento. Que possamos assim, através dessas palavras, termos direcionamento para com nossos caminhos e para com o nosso dia de hoje. Amém. Amém, meus amores? Em nome de Jesus, vamos começar o nosso dia. Bom, eu estou aqui na minha sala que é meio escurinho, vou tentar não falhar a leitura. 2:1. Jesus retorna do seu período de pregação e ministério na Galileia para Cafarnaum, a 32 quilômetros do nordeste de Nazaré, que serve como lugar sede para seu ministério na Galileia. Em casa, Jesus parece estar vivendo agora em Cafarnaum. 2:2. A ponto de não haver lugar, no máximo, talvez umas 50 pessoas pudessem entrar na casa. O restante precisava ouvir do lado de fora. A preocupação principal de Jesus é proclamar a palavra. Por exemplo, 1:38-39, 3:14, 6:12, 13:10, 14:9. Incluindo seu ensino sobre o iminente governo de Deus e a necessidade de arrependimento e confiança nele. Veja a nota 1:14-15 e também 4:14-20-33, 7:13, 8:38, 10:24 e 13:31. 2:3, paralítico. Veja a nota Mateus 9:2. 2:4, um telhado plano podia ser acessado pelo lado externo. Ele consistia de ramos ou galhos combinados com argila, e Lucas acrescenta o detalhe de que este eirado também tinha ladrilhos de argila. Nota Lucas 5:19, que foram utilizados em algumas casas naquela época. 2:5-7. Vendo-lhes a fé, referência à fé dos amigos que trouxeram o paralítico a Jesus, mas também pode incluir a fé do paralítico. Nota Tiago 5:15. Os seus pecados estão perdoados. Um profeta do Antigo Testamento podia declarar também: o Senhor perdoou o seu pecado, segundo Salmo 12:13. Jesus, no entanto, afirma ser capaz de perdoar pecados diretamente, como somente Deus pode fazer. Os oponentes interferem, consequentemente, que Jesus é culpado de blasfêmia, um crime punido com morte. Veja em Levíticos 24:10-23, Números 15:30-31 e Marcos 14:62-64. 2:8. Percebendo que eles assim pensavam, a natureza divina de Jesus é revelada em sua capacidade de ler os pensamentos deles. Nota Mateus 24:36. A respeito dos limites e da extensão do conhecimento de Jesus em sua natureza humana e divina como Filho de Deus encarnado. 2:9-11. O que é mais fácil? Superficialmente é claro que o mais fácil é dizer: os seus pecados estão perdoados, por isso é algo invisível e impossível de refutar. O mais difícil é dizer: tome o seu leite e ande, pois se o homem não levantar aquele que preferiu as palavras, provará que não tem nenhuma autoridade para curar. Num nível mais profundo, porém, o mais difícil é perdoar pecados, porque somente Deus pode fazê-lo, ao preço da morte de Cristo na cruz.
A lógica que é que se Jesus pode realizar um milagre visível, curar o paralítico, isso prova que ele também tem o poder de realizar um milagre invisível, perdoar pecados. 2:10. A cura do paralítico comprova que Jesus tem divindade, comprova que Jesus tem divina autoridade para perdoar pecados. Comprova também que Jesus é o Filho do Homem, que, quando plenamente compreendido, comunicará sua exaltada autoridade. Veja a nota Mateus 8:20. Também em Daniel 7, 13 e 14, Marcos 2, 28, 8, 38 e 14, 62. Porém, no Evangelho de Marcos, Jesus revela apenas de forma gradual o pleno sacrifício desse termo, baseando-se especificamente na imagem de Daniel. O título Filho do Homem é a forma favorita de Jesus para referir-se a si mesmo no Evangelho de Marcos, dando testemunho tanto da sua natureza divina quanto da sua natureza humana. Veja a nota 8:38, 13:26 e 14:62, em comparação com Daniel 7:13 a 14. 2:14. Jesus mantém seu foco em ensinar. Versos 13. Veja a nota 1:14 a 15. Levi, chamado Mateus, em 3:18. Veja Mateus 9:9. Cobrava impostos e, consequentemente, colaborava com Herodes Antipas, que por sua vez colaborava com o Império Romano, por ser a força política que ocupava a terra judaica da Palestina. Roma e todos os que com ela colaboravam eram desprezados pelos judeus piedosos. O sistema de tributação era corrupto, e a maioria dos publicanos desviava dinheiro dos impostos para si mesmos, tanto junto do mar, 2:13, como na casa de Levi, verso 15. Sugerem que a coletoria usada por Levi ficava junto ao mar da Galileia e era usada para cobrar impostos dos pecadores. Veja a introdução a Mateus 2:15 a 16. Reclinar-se à mesa indica aceitação pessoal e cordialidade ao cearem formalmente em uma residência. Os convidados reclinavam-se num divã que se estendia pelos 3 lados de um aposento. O anfitrião ocupava o lugar central, cercado por uma série de mesas em formato de U. Os convidados mais honrados reclinavam-se de ambos os lados do anfitrião, com as cabeças dos convidados na direção das mesas e seus pés na direção da parede. Publicanos e pecadores expressa a perspectiva farisaica de que ambos os grupos negligenciavam a lei de Moisés sobre os fariseus. Veja a nota em João 24. De acordo com a interpretação farisaica, Jesus deve se manter puro de tais pessoas. Veja a nota em Levítico 10:10, 12:1, 15:33. Jesus segue um terceiro caminho, pureza pessoal e a comunhão de misericórdia. Veja a nota Lucas 5:30. 2:17. Jesus compara são aqueles que são justos e os doentes pecadores. Os oponentes de Jesus devem julgar por si mesmo quais desses eles são, devido à sua falta de misericórdia. Eles são, na verdade, doentes e pecadores. Versos 23, 27
3, 1, 5, 7, 1, 15, nota Mateus 9, 13. 2,18, jejum, veja a nota Mateus 6, 16 a 18. 2,19 e 20, Jesus refere-se a si mesmo como o noivo, que no Antigo Testamento era o Senhor. Isaías 65, Oséias 2, 19 e 20. Enquanto Jesus está presente com seus discípulos, eles devem se alegrar quando, porém, ver o dia em que o noivo lhes será tirado, eles vão julgar. Eles voltarão, então, à prática do jejum para buscar a presença de Deus, mas não precisa fazer isso enquanto Jesus, o Filho de Deus, veja Marcos 1, 15 e 39, está com eles. Ser tirado é uma predição indireta da morte de Jesus. Veja Isaías 53, 8, 2, 21, 22. Assim como o pano novo não pode coexistir com uma roupa velha, o reino de Deus não pode ser considerado apenas como um remendo sobre as regulamentações da lei mosaica e das tradições extra-bíblicas. Vinho novo em oposição a odres velhos ilustra a mesma verdade. Jesus traz um novo tempo com novas formas. 2, 23 e 24. O texto de Deuteronômios 23, 25 indica que, em caso de fome, era permitido comer espigas de qualquer campo pelo qual se passasse. Trabalhar, contudo, não era permitido aos sábados. Êxodo 34, 21. A interpretação farisaica procurava precaver-se contra o trabalho no sábado, proibindo até mesmo o mínimo trabalho envolvendo em satisfazer a fome de uma pessoa. 2, 25, 26. Jesus inicialmente enfatiza que a interpretação restrita dos fariseus quanto à lei não leva em conta a situação de necessidade de Deus e seus homens. 1 Samuel 21, 1 a 6. Davi comeu os pães da proposição. Segue-se então que, pelo menos em caso de necessidade, são permitidas tais ações no sábado, que outra forma não seriam permitidas no tempo do sumo sacerdote Abiatar. O incidente com Davi ocorreu, na verdade, quando Abimeleque e não seu filho Abiatar era o sumo sacerdote. 1 Samuel 21:1. No tempo do sumo sacerdote Abiatar, poderia significar no tempo de Abiatar, que mais tarde se tornou sumo sacerdote, citando Abiatar como por ser uma pessoa mais proeminente na narrativa do Antigo Testamento, que se manteve sumo sacerdote por muitos anos do reinado de Davi. Na seção da escritura do sumo sacerdote Abiatar tomando o gentil, para indicar um local da escritura, como em Marcos 12, 26. Abiatar, único filho de Abimeleque, a sobreviver à matança de Doeg. 1 Samuel 22. É o sumo sacerdote mais conhecido nessa seção maior de 1 Samuel. 2, 27 e 28. O sábado foi estabelecido por causa do homem. Jesus, em seguida, veja a nota nos versos 25 e 26, enfatiza que o homem não deve estar limitado pelo sábado, mas sim que o sábado foi dado como um presente para o homem, para descanso físico e espiritual. Jesus novamente enfatiza sua autoridade como filho do homem. Veja a introdução de Marcos, assuntos principais, e nota Mateus 8:20. Se o sábado é para benefício da humanidade, e se o Filho do Homem é o Senhor sobre toda a humanidade, então o Filho do Homem é certamente Senhor também do sábado. E aqui tem 5 controvérsias de Marcos 2:1 e 3:6, tá? Então tem aqui referência
e os pontos de conflito. Então, a referência 2:1 a 12, perdão, 2:15 a 17, comer com pecadores, 2:18 a 22, jejum, 2:23 a 28, sábado, e 3:1 a 6, sábado, e o descanso e a decisão de matar Jesus. A gente vai parar aqui, amanhã a gente faz o capítulo 3 do Evangelho de Mateus. A gente já está em cima da nossa hora, é somente uma leitura hoje que nós vamos fazer das notas explicativas para a gente continuar a nossa leitura, né? O nosso intuito com esse estudo é fazer a leitura total da Bíblia, tá? Esse é o intuito. Não é fazer julgamentos, não é fazer constatações, é simplesmente analisar, colocar exercícios de práticas, colocar reflexões do dia. Então, hoje reflitam: o que eu estou aqui fazendo? O que Deus espera de mim? Qual o propósito que Deus tem para com a minha vida? O que eu preciso ser? Amém? Senhor, agradecemos por esse momento, por esse estudo, por essas notas explicativas, que possamos caminhar assim, em comunhão com o seu propósito, seguindo o objetivo, e que o Senhor nos abençoe hoje, nos dando um dia de plenitude. Em nome de Jesus. Amém. Até amanhã, meus amores.